Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título: A nossa luta não é contra carne e sangue. A declaração nossa luta não é contra carne e sangue significa que não lutamos contra meros seres humanos. Nossa verdadeira batalha é contra um exército de seres malignos que fazem oposição à obra de Deus. Por isso, o mesmo versículo explica que guerreamos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Foi o apóstolo Paulo quem fez essa exortação acerca da batalha espiritual que os crentes enfrentam. Escrevendo aos crentes Efésios, ele exalta sobre a realidade do conflito, que todo redimido está envolvido, e ensina como o crente deve encarar essa guerra. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Essa luta, que não é contra a carne e o sangue, perdurará até o final da presente era, até o dia do glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa luta não é contra carne e sangue. A palavra carne aparece na Bíblia em diferentes contextos, e é por isso assume diferentes significados. Há um sentido muito usual no Novo Testamento em que a palavra carne significa a natureza corrompida pelo pecado. Mas, quando o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, ele aplica a palavra carne, como significando a própria constituição humana, com suas limitações e fragilidades. O apóstolo faz uso da combinação carne e sangue outras vezes em suas epístolas. Escrevendo aos crentes da Galácia, ele diz que seu ministério não estava fundamentado no conselho de carne e sangue, ou seja, não estava fundamentado numa limitada e frágil aprovação humana, mas na escolha do próprio Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Ele também explicou aos coríntios que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com isso, ele faz uma indicação da importância da doutrinada ressurreição. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Em certa ocasião, Jesus também usou a expressão carne e sangue. Nesse mesmo sentido, sua intenção era apontar às debilidades humanas, não apenas físicas, mas também mentais. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17. Portanto, o ensino de que nossa luta não é contra carne e sangue enfatiza que, de fato, somos participantes de uma batalha que não é fácil. Não estamos lutando simplesmente contra a fraqueza da existência humana, mas contra inimigos muito mais perigosos. Glória a Deus. Amém? A nossa luta é contra os principados e potestades. Após dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo
imediatamente identifica quem são os nossos verdadeiros inimigos. Ele diz que lutamos contra os principados e potestades. Com isso, ele apresenta muito claramente a realidade das hostes espirituais de seres malignos que governam este mundo tenebroso. Isso significa que o reino das trevas não é composto por forças desorganizadas e sem propósitos, mas por seres que se organizam numa hierarquia bem definida e se empenham em fazer oposição à obra de Deus e ao seu povo. Em outras palavras, o texto bíblico está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, porque na realidade lutamos, mesmo é contra o diabo e os demônios que estão sob seu controle. Esses anjos caídos são autoridades que dominam este mundo de trevas. Aqui, porém, é necessário fazer uma observação acerca da soberania divina. O fato de esses principados e potestades serem governantes deste mundo tenebroso não significa que eles agem a parte do poder e do controle de Deus. Os principados e potestades das trevas não são autônomos. Eles não são seres soberanos que fazem tudo o que desejam fazer. Satanás e seus anjos só podem atuar dentro dos limites estabelecidos por Deus. Como diz Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus lhe permite ir. O governo desses seres malignos neste mundo, dizendo que sob a providência permissiva de Deus, esses seres controlam tiranicamente o mundo da ignorância, do pecado e da tristeza. Os principados e potestades contra os quais lutamos são forças espirituais do mal nas regiões celestes. A expressão regiões celestes aqui deve ser entendida como sendo o reino extraterreno, isto é, a esfera acima da terra e abaixo do céu, que é morada de Deus. Então não se pode confundir o significado de regiões celestes neste texto com outras aplicações de expressões semelhantes que fala do lar dos redimidos com Deus. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 20. E capítulo 2, versículo 6 e capítulo 3, versículo 10. Como lutar a luta que não é contra a carne e o sangue. Ao mesmo tempo em que Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, e identifica nossos verdadeiros oponentes, ele ainda se preocupa em explicar como devemos lutar essa guerra. Se nossa luta não é contra carne e sangue, obviamente nossas armas nessa batalha também não devem ser humanas. É verdade que os principados e potestades já foram derrotados por Jesus Cristo na cruz. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Contudo, isso não significa que
Agora eles estão inoperantes. Eles são inimigos derrotados que estão destinados ao juízo eterno no lago de fogo, mas ainda tentam causar o maior estrago possível antes de sua ruína completa. Então o apóstolo explica que a única maneira de resistir aos ataques do diabo é estando vestido da armadura completa de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Se nossa luta não é contra carne e sangue, então não temos nenhuma chance de vitória se usarmos nossas próprias armas. Aqueles que tentam lutar contra os principados e potestades, lançando mão de sua própria força, de sua própria capacidade e de seus próprios méritos, jamais terão sucesso nessa guerra. Mas a armadura de Deus capacita o crente de forma suficiente a permanecer firme contra as investidas malignas. Paulo ainda enfatiza que o cristão deve vestir a armadura completa de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Nenhuma de suas partes deve ser esquecida ou negligenciada. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra inimigos superiores aos homens em força e poder. Contudo, vestidos da armadura de Deus, podemos descansar na certeza que estamos habilitados a resistir no dia mau. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa falar aos corações de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.